No Se Liga na Dica dessa semana, nós vamos conversar com o fisioterapeuta do trabalho e ergonomista Leandro Sanches, da empresa Ergoqualita. O Leandro vai nos contar um pouquinho sobre ergonomia no home office. E aí, Leandro, quais são as dicas para quem está trabalhando em casa? Olá, Paula. Prazer falar com você, para os seguidores da Global e participar do Se Liga na Dica dessa semana. Adaptação, né? Adaptação acho que é a palavra que resume muito bem o cotidiano que a gente está vivendo ultimamente. E esse processo adaptativo chegou às nossas casas, onde nos deparamos na necessidade de transformar ambientes domésticos em postos de trabalho produtivos, né, que precisam dar resultados, mas ao mesmo tempo a gente sabe que eles precisam ser seguros e saudáveis. E nesse sentido aqui eu gostaria de destacar dois pilares da ergonomia, onde um refere-se às questões físicas e biomecânicas e o segundo refere-se às questões organizacionais. Quando a gente fala das questões físicas, a gente está falando do layout, né, dos materiais e equipamentos que a gente vai utilizar, e não necessariamente a gente precisa dispor de grandes investimentos para que seja um posto de trabalho seguro. A gente pode utilizar objetos que a gente tem em casa mesmo para fazer essas adaptações e, caso necessário, no segundo momento, ao identificar-se desconfortos e fadigas, aí sim a gente lança a mão do que o mercado tem para nos oferecer. Quando a gente fala de adaptar a altura do monitor, por exemplo, a altura do monitor ideal, a linha dos olhos, né, estar no terço superior da tela. A gente pode utilizar de caixas ou livros, né, para fazer esse ajuste. Esses mesmos objetos a gente pode utilizar como apoio de pé para proporcionar aí ou um apoio ou alternância postural. Em relação à postura sentada, caso a cadeira não tenha um apoio lombar ideal, a gente pode aí utilizar toalhas ou pequenos travesseiros para confortar aí e dar sustentação da região lombar, que é ideal. A gente tem aí a postura, né, aproveitando que a gente está falando da cadeira, a gente tem a postura que, ao contrário do que foi disseminado aí por muito tempo, aquele ângulo reto de 90 graus, não é uma postura que seja mais confortável, né? Os estudos recentes falam que a angulação de aproximadamente 105 graus diminui aí as compressões e as fadigas nessa região. Para fechar aí o workstation, né, a gente tem aí a questão do teclado e do mouse, onde é necessário que a gente deixe ali uns 30 centímetros de distância entre a borda anterior da mesa e o teclado, para propiciar o apoio do antebraço, e manter o punho na posição neutra. O nosso segundo pilar, que diz respeito às condições organizacionais, basicamente o ideal seria manter uma rotina mais próxima possível da realizada anteriormente à alteração da dinâmica, né? Tentar concentrar ao máximo o horário de expediente para realizar as atividades de trabalho, deixando as atividades domésticas para o segundo momento. Sabemos que temos os desafios daqueles que possuem crianças em casa e tudo mais, mas a orientação é para se dedicar exclusivamente ao trabalho no período que esteja trabalhando. Outro ponto importante diz respeito às pausas, né? Estudos recentes dizem que a cada 20 minutos levantar-se durante 1 ou 2 minutos é o ideal, mas caso não seja possível, fazer a cada 1 hora uma pausa de 5 minutos é o suficiente para controlar aí as questões de fadigas posturais. Um terceiro pilar, não menos importante, diz respeito às questões cognitivas e fatores psicossociais, mas isso daí, Paulo, acho que num segundo momento é interessante a psicóloga Isabela Oliveira
abordar esse assunto, que ela tem mais propriedade para falar sobre isso.